A ética pode ser definida como a ciência da moral, ou seja, o conjunto de princípios morais que regem os direitos e deveres dos indivíduos e que são estabelecidos e aceitos numa época por determinada comunidade humana. Ela precisa ser um fator norteador das ações sociais para que o controle não seja perdido em alguns momentos específicos, como é o caso da atual pandemia. A disseminação de fake news parece ter aumentado nos últimos meses, com a necessidade que a população teve de se agarrar a uma percepção de cura da doença que ainda não está comprovada cientificamente. Por isso, alguns princípios da bioética serão elucidados a seguir para nortear esse tema tão pertinente, a era da pesquisa em tempos de Covid-19. Então, para entender melhor, vamos desenhar. No final de 2019, na cidade de Wuhan, China, surge um novo vírus infectante ao ser humano. No início, esse vírus não pareceu tão perigoso, mas logo mostrou seu potencial, pois sua transmissão pelo ar infectou milhares de chineses em poucos dias. Preocupados, as autoridades de saúde chinesas agiram rapidamente quando perceberam a letalidade do vírus para os idosos, que são numerosos no país. Nos meses seguintes, a ignorância dos governantes permitiu ao vírus se espalhar rapidamente por todo o globo. E só em março de 2020, a OMS declarou o estado de pandemia em relação à nova doença. Com isso, os esforços de pesquisa sobre essa novidade foram fortemente ampliados e em poucos dias o público já chamava a doença de Covid-19, causada pela cepa do coronavírus SARS-CoV-2. A família dos coronavírus já é conhecida pelos cientistas há anos, e não é a primeira vez que enfrentamos pandemias dessa família. Enfrentamos a SARS em 2002 e a MERS em 2012. O nome corona vem de coroa, já que as espículas do seu envelope lipídico se assemelham a uma coroa. O SARS-CoV-2 é um vírus de RNA que afeta em especial o sistema respiratório e apresenta sintomas similares ao da gripe e pneumonia. Febre, coriza, tosse, dificuldade de respirar. Assim, o vírus desenvolve uma síndrome respiratória aguda grave que pode ser letal caso não haja tratamento. Nenhum país do mundo tinha seu sistema de saúde preparado para encarar uma pandemia. Por isso, o isolamento social foi uma atitude profilática tomada imediatamente, pois se todos se infectassem ao mesmo tempo e precisassem de atendimento hospitalar, não haveria capacidade do sistema de saúde em atender todos ao mesmo tempo. Logo, o isolamento é a principal medida para salvar vidas, e esse método é fundamental para achatar a curva da infecção. Até agora, as pesquisas científicas não evidenciaram nenhum medicamento capaz de combater o SARS-CoV-2. Assim, o tratamento se limita à internação em leitos de UTI com respiradores e alguns poucos medicamentos para tratar sintomas secundários, como a dexametasona e a azitromicina. Desse modo, ganha-se tempo para que o próprio sistema imunológico crie anticorpos para combater o vírus e gerar imunidade. Até o momento, não se sabe se a imunidade é permanente ou temporária. Como vocês puderam observar, à medida que o SARS-CoV-2 ia se disseminando pela Terra, causando inúmeros casos e óbitos e deixando muitas pessoas isoladas, esse sentimento gerado por toda essa circunstância fez com que se criasse um estado de ansiedade coletiva, onde as pessoas resolveram focar as suas atenções à comunidade científica, como se ela fosse a salvadora, à espera de uma resposta, quer seja sob a forma de um método terapêutico ou sobre um meio profilático, sobre a forma de um protocolo de medicamentos que pudessem combater o Covid ou de uma vacina que permitisse uma imunidade para que eles pudessem voltar à sua vida cotidiana. No entanto, a postura de muitos elementos ligados à ciência e profissionais ligados à área de saúde foi distinto. Alguns adotaram uma postura mais conservadora, buscando informar a comunidade e a população, baseando-se nas evidências científicas que existiam até o momento. Outros viram nisso uma oportunidade de elaborar protocolos sem conhecimento ou de burlar etapas do método científico, por exemplo, para o desenvolvimento de uma vacina. Sabe-se, por exemplo, que para se desenvolver uma vacina trivalente como essa aqui, suspeitas que possa ser o melhor para o Covid-19, ela precisa passar de 5 a 6 etapas, seguindo etapas de testes e etapas preliminares, obedecendo todo um método de segurança para que o resultado final seja garantido e seja seguro. No entanto,
visto ao clamor popular em torno da necessidade de uma vacina para que as pessoas pudessem retomar as suas vidas, muitas indústrias viram uma oportunidade de pular etapas e conseguir um passe livre dos meios de ética e de comitês de ética para que pudessem chegar a essa vacina o quanto antes. Isso não é um fato novo, não é um fato isolado, isso já aconteceu, por exemplo, na década de 70 com o Ebola, já aconteceu também com a gripe suína, que foi dada essa possibilidade de celeridade no desenvolvimento da vacina, porém foi encontrado em alguns casos, no caso da gripe suína, foi catastrófico, porque a vacina que foi liberada de forma célere, ela começou a desenvolver a síndrome de Guillain-Barré em um número muito grande de pessoas que estavam tomando a vacina. Mas o que dizem as correntes da bioética diante do contexto atual? Bom, a bioética principialista baseia-se em 4 princípios: a autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. O princípio da autonomia garante ao indivíduo o direito de escolha sobre como proceder diante das situações que o rodeiam. Contudo, diante do contexto atual e das fake news geradas pelo mesmo, muitas notícias sobre a cura são espalhadas, tornando a autonomia problemática frente a algumas situações, como a automedicação, por exemplo. O princípio da beneficência, que objetiva oferecer o máximo de benefícios, pode ser observado durante a pandemia do coronavírus no grande empenho na aceleração do processo de definição da vacina, bem como dos medicamentos que devem ser utilizados. Além disso, a ação de informar a população regularmente sobre a inexistência de métodos curativos e a não incentivação aos mesmos contempla tal princípio. Diferente do princípio anterior, a não maleficência busca não fazer o mal na garantia de evitar possíveis danos. Nesse contexto, a população, na busca desenfreada por uma solução, tem pulado algumas etapas. Alinhado a isso, alguns profissionais, de maneira antiética, têm praticado o hábito de prescrever medicamentos sem nenhuma comprovação científica, e o uso desses poderá causar danos futuros, tendo assim a não aplicação do princípio da não maleficência. Por último, o princípio da justiça compreende o conceito de equidade, que visa a distribuição de recursos de maneira justa, sem discriminações. Nesse viés, tendo em vista o contexto pandêmico, apesar das discrepâncias sociais, toda a população encontra-se dentro da mesma situação, a nível de informação sobre a falta de medicamentos eficazes na cura do vírus. E qualquer coisa que vai contra isso estará ferindo os princípios da corrente da bioética principialista. A ética do cuidar é uma forma de compreensão do agir ético e está baseada em 5 ideais centrais: atenção moral, compreensão com simpatia, consciência das relações, acomodação e resposta. Nesse sentido, entendemos que, ao ter como base as premissas de Leonardo Boff, referentes à ética do cuidado, esta seria o segmento da bioética que muito provavelmente daria mais respaldo aos preceitos e às licenças dadas à parte da ciência que buscou dar celeridade ao desenvolvimento das vacinas ou da utilização de protocolos não testados ou sem respaldo de evidências, pois este é o campo da bioética que está mais voltado ao impacto emocional e ao uso da empatia ao analisar contendas e divergências morais. Logo, ela se inclina rumo a um ideal embasado nas relações de forma compreensiva, visando acolher aqueles benefícios que estas relações possam promover. Sendo assim, à luz desse olhar mais empático, é possível entender a natureza da acomodação dessas ideias. Muito provavelmente, à luz da bioética do cuidado, seria plausível e aceitável, por vir de uma demanda das pessoas. À luz da bioética da proteção, é um subconjunto da bioética, constituída por ferramentas teóricas e práticas que visam atender e descrever e resolver conflitos de interesse entre quem tem os meios que os capacitam para realizar a sua vida e os que não têm. A priori, os vulneráveis, que não dispõem de tais meios, pretendem respeitar corretamente os princípios da justiça, já que aplicam a equidade como condição da efetivação dos princípios de justiça para atingir a igualdade. A bioética da proteção pretende refletir sobre as problemáticas da sobrevivência do mundo, vitais, da qualidade de vida dos seus integrantes ou hóspedes. Em particular, a bioética da proteção pode ser aplicada à situação do mundo globalizado,
na medida em que esse está cada vez mais afetado por sinergias catastróficas de causas e efeitos, visto que vivemos daqui em diante na sombra trazida por catástrofes futuras, que postam em sistemas provocados possivelmente o desaparecimento de nossa espécie. Por isso, nossa responsabilidade é enorme, pois somos a única causa daquilo que passa conosco. Mas, ao nós persuadirmos que o bem-estar do mundo está em nossas mãos e que a humanidade deve a si mesmo a obrigação de ser sua própria salvação, arriscamos a participar cada vez mais nesta corrida para a frente. Nesse grande movimento, pânico com que se parece cada dia mais a história do mundial, no contexto atual, se aplica bem essa corrente da bioética da proteção, pois vivemos em uma pandemia que nos cobra isolamento social, uso de equipamentos de proteção e mudança nos nossos hábitos de vida, e preocupação com a gente e com o outro, no controle da pandemia, dependendo de todos. Então, nesse momento, como nunca antes, nós temos que pensar em si e no outro, e não pensar no contexto geral, porque o controle da pandemia vai depender muito da unidade de todos, sociedade, comunidade e o meio político, entidades, todos tentar juntos na mesma sinergia para que futuramente possamos vencer essa pandemia. À luz da bioética da intervenção, pode-se relatar sobre as situações emergentes e persistentes que estão presentes em países periféricos como o Brasil. Além da necessidade de lidar com a pandemia do coronavírus em busca de tratamento ou de vacinas eficazes para a população, o país precisa enfrentar outros problemas já existentes, como os sociais, econômicos e culturais. Atualmente, uma questão cultural ficou ainda mais evidente por conta da Covid-19, que foi a disseminação de informações sem embasamento científico. Esse problema perdura há anos no Brasil, por conta da população acreditar no que pessoas mais velhas falam ou até mesmo no que figuras públicas pensam serem verdades absolutas. Isso não foi diferente com o coronavírus, já que alguns medicamentos, por exemplo, foram utilizados com uso indiscriminado na busca pela cura da doença ainda não encontrada. Além disso, relacionado ao imperialismo moral, em que a sociedade vira um mercado, muitas empresas farmacêuticas se aproveitaram do momento para aumentar ainda mais a sua produção de alguns remédios específicos, com o objetivo de lucrar em cima das crenças da população. Muitas delas, inclusive, podem ter ajudado a propagar essas informações falsas para conseguir vender ainda mais produtos como a hidroxicloroquina ou a ivermectina. Assim, pode-se perceber a importância da necessidade de discutir pontos presentes na corrente intervencionista que são pertinentes para a sociedade atual. Os medicamentos e vacinas devem ser usados baseados em princípios bioéticos sólidos. No Brasil, tem legislação exigente para que sejam feitos testes em 4 fases de pesquisa. Porém, no atual cenário de Covid-19, foram puladas algumas etapas. Há a questão da prescrição de medicamentos para o tratamento do vírus em casos graves, sem uma comprovação científica que comprove total eficácia desses medicamentos, como foi o caso tão polêmico da hidroxicloroquina associada à azitromicina. Nesse cenário, o fato de se estar em um cenário extraordinário e que não haja medidas terapêuticas eficazes comprovadas, a aplicação de medicamentos com efeitos já conhecidos associada a um acompanhamento médico de qualidade se torna medidas razoáveis, porém preocupantes por não haver comprovações científicas. Seguindo essa perspectiva, é notável o fato dessa situação ser bastante conflituosa no cenário pandêmico atual, onde alguns defendem o uso desses medicamentos e outros já condenam o seu uso, por falta de evidências que comprovem de fato a eficácia. Assim, gera um conflito de qual ação deve ser tomada, fator impactante na ética médica na decisão de prescrever ou não esse medicamento. A ética médica deve se fazer presente em todo o processo de tratamento terapêutico. As crenças particulares dos profissionais devem ser deixadas de lado e focar no bem do paciente. As medidas possíveis de serem tomadas devem ser esclarecidas com o paciente para que o mesmo tenha consentimento ou não, estando ciente dos riscos que possam ter. Uma vez que se trata de um momento único,
torna-se bastante subjetivo saber o papel ético dos profissionais, mas por se tratar de uma ciência, a melhor ação a ser tomada é se basear em evidências científicas para que não haja riscos de pôr a saúde do paciente em risco. Enfim, ao discutirmos a percepção que temos de toda a dinâmica que envolve essa mudança no método científico provocado pela pandemia, levando em consideração a discussão dos princípios e correntes da bioética, acreditamos que esse bypass dados aos laboratórios para acelerar o processo de confecção de vacinas e medicamentos possui um risco potencial elevado, dadas as referências históricas que temos. Acreditamos que a existência de comitês de ética na ciência não seja uma mera formalidade, e muito menos um empecilho ao seu avanço, mas uma garantia de respeito mínimo à dignidade das vidas utilizadas no processo ou para o qual esse processo se destina. Por isso, a bioética precisa ser observada, principalmente com relação às pesquisas, já que a segurança de bilhões de pessoas está envolvida.